Nesse vídeo, nós iremos estar falando sobre a nova espécie. Essa é a espécie que irá morar no reino de Deus, no reino de Cristo, aquele reino que está escrito desde os profetas, também Lucas, que ele sentará no trono que pertenceu ao rei Davi e ali permanecerá para sempre. Esse trono, no tocante aos direitos, já foi assumido e ele estará atuando aqui em nosso mundo a partir e através desses nascidos de novo, desses que a Bíblia chamam da nova espécie. Então vamos começar pelo plano original de Deus ali no Éden, aonde Deus criou Adão do pó da terra. Observe isto: Deus, o Todo-Poderoso, a fonte da vida, o poder absoluto, mas sem um corpo, atuando nos reinos espirituais, reinos esse que Satanás foi expulso. E observe esse detalhe: Satanás foi expulso exatamente porque Satanás, achou que era autossuficiente, era independente. E entenda, aqui não tem nada a ver com retaliação de Deus ou vingança de Deus. Nós estamos tratando com a essência da vida, aonde todos os seres de todas as dimensões dependem para viver. Então esse Deus criou Adão do pó da terra. Por que Deus criou Adão do pó da terra? Primeiro se vê dois motivos. Primeiramente porque Satanás, o rebelde, o anjo rebelde, foi lançado para a terra. No céu, nas regiões celestiais, ele não tinha como governar, porque já tem um governador autêntico, que no caso Deus e todos os poderes celestiais. Então ele encontrou a terra como um local sem lei, é mais ou menos como algumas organizações criminosas encontram alguns locais, algum bairro, digamos assim, que o governo não está dominando lá, eles se implantam lá. Então a ideia é mais ou menos essa. Então Satanás veio e quis se apropriar da terra. Então Deus criou uma autoridade, uma versão de si mesmo, agora no campo humano, no campo físico. Se entende que com isso Satanás perderia o seu espaço, porque Deus sabia que ele era a origem da morte, a origem do caos, a origem de todas as coisas ruins. Então vamos entendendo. Então no plano original de Deus, Deus criou o homem do pó da terra para governar sobre o jardim. Olha o que Deus disse: agora vocês sejam fecundos, enchei a terra, povoai a terra de seres semelhante a vocês. No caso, era semelhante a Deus, porque Deus fez o homem, Adão, alma vivente, e disse: seja semelhante a mim. Criou Deus o homem e disse: semelhante a nós, semelhante aos seres celestiais. Agora, Deus, ao colocar a sua versão no campo físico, no jardim, a ordem foi: agora seja fecundo, povoai a terra. Para isso, Deus precisava não só de uma companheira, mas da outra parte que tornaria essa ordem primária possível, que era de se multiplicar. Então Deus criou a mulher da parte de Adão, da estrutura de Adão. Observe que Deus não criou uma mulher do pó da terra como Adão, mas a mulher, ao ser criada da estrutura de Adão, Adão que era a semelhança de Deus e que foi formado da terra para governar sobre a terra e também ter a sua manutenção, seus nutrientes, a sua sobrevivência natural humana da terra. E a terra estava normal, não tinha o que hoje para nós é comum: falta, escassez, doenças, porque a terra estava no seu original. Então o plano original de Deus é criar
que toda a terra fosse semelhante ao jardim. Então nós sabemos que esse plano, a princípio, foi interrompido não por falha de Deus, mas porque Adão passou a ouvir um outro ser espiritual, assim como Deus é o agente da vida, é invisível, é sobrenatural. Satanás, que já tinha se rebelado no céu, também é sobrenatural, e ele é o agente da morte. E também uma entidade, é um princípio, um príncipe. Então, quando Satanás introduziu, através de Eva, na natureza humana, alguma coisa, alguma palavra foi traduzido que não era verdade, então ali foi traduzido o que não é vida também, o que é morte. E essa tradução, essa palavra, esse princípio é o que corresponde à árvore proibida. A árvore proibida nunca foi um fruto literal, é a palavra, é uma essência que não tem nela vida, por isso proibido. Por quê? Porque ao ser introduzido na natureza do homem, a natureza do homem iria perder a referência ou a essência da vida, a imagem e semelhança com Deus. Então, a partir dessa introdução, para preservar a vida, foi que Deus ordenou que Adão fosse retirado do paraíso e preservasse assim a essência da vida. O jardim corresponde à preservação da vida. Esse plano era para toda a terra, mas foi interrompido. E agora Adão saiu. Veja, foi colocado 2 anjos protegendo a árvore da vida, que não é uma árvore literária, mas uma vez que foi traduzido a palavra do outro em Adão, aqui se deu origem aos filhos estranhos que não era da semelhança de Deus, porque o diabo corresponde a um marido, um adúltero, o amante. Toda a Bíblia mostra a igreja, a princípio Israel, como a esposa, e o resto, o mundo, como a grande prostituta. Então, uma vez que Adão comeu a árvore proibida, e era proibida exatamente porque entraria a morte. Então agora, assim como a verdade diz, como Deus disse, se tu comer desse fruto dessa árvore, você morrerá. Assim ele morreu. Então Adão teve que sair do paraíso, teve que sair do jardim, e a partir daí, aquele plano original de Deus para que Adão povoasse toda a terra com seres semelhantes a ele, Adão, e a ele, Deus, e seria agentes da vida, o diabo, o inimigo da humanidade, se prevaleceu desses princípios usando os seres humanos, ali o homem e a mulher, e que a partir daí a terra foi povoada com seres humanos não semelhantes a Deus, mas semelhante ao nosso adversário. Por isso que a Bíblia diz que o mundo está no maligno. O mundo pertence ao diabo. Jesus diz: vós tem como pai o diabo. Foi ele, o diabo, que nunca se afirmou na verdade, que não é agente da vida. E quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, exatamente porque a origem que ele falou mentira. Então, a partir dali, a partir daquele momento, a terra foi preenchida por seres estranhos a Deus, não semelhante a Deus e semelhante ao inimigo, e o caos, a morte, as doenças, tudo que hoje é comum para o ser humano, mas não é comum para os filhos de Deus. E eu quero que você se aplique para entender o desfecho de tudo isso. Só que foi ali no jardim também que Deus fez a primeira profecia,
que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, se engano, nós sabemos da história. Então, muito bem. Eu quero fechar essa primeira parte para que você entenda. Eu estou na luz da Bíblia, eu posso te citar Romanos 5, verso 6, eu posso te citar Coríntios 15, eu posso te citar Romanos capítulo 6, eu posso te citar Efésios capítulo 2, a partir do verso 6, citar o quê? Que Jesus, veja só, Jesus, ao ser introduzido na terra novamente, nascido de uma mulher, com a essência de Deus, com a natureza divina, então foi introduzido novamente na terra um homem santo, um homem íntegro, um homem justo, que tinha como missão duas coisas. Primeira coisa, tomar de volta o reino, tomar de volta o seu reino, reino que foi usurpado. E a segunda coisa, instalar um novo reino. Vamos entender isso aqui. Então esse Jesus perfeito, justo, que não falhou em nada, ele viveu revelando Deus o tempo todo, mostrando na sua natureza, nos seus atos, no seu comportamento, na sua essência, o tempo todo revelando Deus para a humanidade. Ele mesmo disse, o que eu faço, o que eu falo porque assim o Pai me mandou falar. Filipe perguntou, então me mostra o Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você não percebeu que vê o Pai vê a mim. Então esse Jesus, vamos entender isso aqui, com toda a sua verdade e justiça, ele veio para dar continuidade ao plano original de Deus, que era de ocupar toda a terra com seres humanos semelhante ao próprio Deus. Inclusive foi ele que disse, olha assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Vamos lá para esse desfecho. Então, Jesus foi o último Adão. Veja só, por isso eu citei esses versículos que você pode acompanhar. Ele, Jesus, foi o último Adão. E quando ele morreu na cruz, morreu junto com ele toda a humanidade gerada de Adão. Porque por um só homem entrou o pecado na terra e a morte passou a reinar sobre todos os homens. E esse homem do pecado, gerado de Adão, mas pelo Espírito do nosso adversário, então fez pessoas, não semelhante a Deus, mas semelhante ao nosso adversário. Por isso o mundo está no maligno. O diabo é o pai dos nascidos fora depois que Adão pecou. Então Jesus assumiu a nossa identidade, a nossa maldição, foi maldito por nós, assumiu toda a nossa culpa e levou para o madeiro, para a cruz. Veja só, ele matou, junto com ele morreu toda a humanidade. Toda a humanidade morreu juntamente com ele na cruz. E ali encerrou todo o círculo, toda a semente, extinguiu a semente do homem do pecado, dos filhos de Adão. Por isso você precisa olhar que Adão, ele é um representante de uma espécie. E também só existe duas espécies. De todos os seres do mundo só existem duas espécies. Os representantes de Adão e os representantes de Cristo. Os representantes de Adão, que Jesus foi o último dele, não porque ele falhou, não porque ele pecou, não porque ele desobedeceu, mas porque ele assumiu essa identidade, a nossa culpa. E ele, ao morrer na cruz, ele matou toda essa genealogia. Ele matou o homem do pecado. Esse homem não ressuscitou, está morto. Por isso o mundo está morto e Deus não é Deus de mortos. O mundo está morto. Então, essa primeira parte você precisa entender para entender a segunda. E a partir daí o que aconteceu? A morte não segurou o nosso Jesus, o nosso Salvador. Mas aquele que ressuscitou não foi o mesmo que morreu. Por quê? Ele morreu, o maldito, ele levou sobre o madeiro os nossos pecados.
e pelas suas feridas fomos sarados. E morto para o pecado, vivo para a justiça. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Então, ele morreu, o pecador junto com ele, toda a humanidade morreu, aqui extinguiu a descendência de Adão. E agora, quando ele ressurgiu uma espécie nova, nunca tinha existido na terra, no campo dos humanos, essa espécie que tinha vencido a morte. Por isso, todos que estão em Cristo vencem a morte. E quando ele ressuscitou, a mesma Bíblia diz, e assim, juntamente com ele, veja que aqui não tem questão tempo, passado, presente, futuro, porque Deus já nos abençoou em Cristo antes da fundação do mundo. Quando o homem chega até Cristo, primeira parte, ele morreu com Cristo. Está morto, o velho homem morreu. O homem maldito morreu. O que era semelhante a Adão morreu. E quando ele crê em Cristo, ele ressuscita da espécie de Cristo, um novo homem. Portanto, agora tudo se fez novo, é uma nova espécie. Agora esse homem é a justiça de Deus. Esse homem quebrou a lei, não sei nem que lei é essa, a lei da mortalidade. Ele cruzou a barreira que faz com que um ser humano saia de um reino onde ele era devedor, culpado, que por causa disso morreu, para o reino da eternidade. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma filosofia. Isso é uma verdade absoluta. Quando uma pessoa está em Cristo, que ele nasce de novo, ele agora é da espécie imortal, ele não morre mais, é da espécie que ressuscitou. Porque assim, juntamente, se nós morremos juntamente com ele também ressuscitamos. E agora essa nova criatura que ressuscitou vai preencher a terra, vai povoar a terra, assim como foi o plano inicial de Deus, povoar a terra. E agora você vê no Apocalipse, na descrição, quando o rei Jesus vier fisicamente assumir o seu governo, vê que não tem mais a árvore da ciência do bem e do mal. Porque não tem mais essa espécie que vai ser colocada à prova. E para nós fecharmos, você precisa entender que nesse exato momento, todos nós que temos o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio porque já estamos participando da seleção, digamos assim. Satanás tinha um livre-arbítrio, Adão tinha um livre-arbítrio, e ele, Satanás, pecou, mas ficou um monte de anjos que não pecaram. Jesus tinha um livre-arbítrio, não pecou. E nós iremos nos assemelharmos. De qual descendência, com qual nós estamos nos assemelhando, o que nós iremos fazer com o nosso livre-arbítrio? Se nós escolhermos Cristo, nós morremos com ele, ressuscitamos com ele. E agora, esses que estão mortos, não tem jeito de passar para o novo reino, se não passar por Cristo. Por isso, Cristo, diz que eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o mundo se tornou uma cadeia. Inclusive, Jesus falou sobre isso em João 10, que as pessoas estavam ou estão presas em um curral, que para sair desse curral só sai por ele, que é a porta. Ele está falando a mesma coisa em Isaías. Isaías falou a mesma coisa, Isaías 61, e Jesus repetiu. Ele veio para pregoar liberdade aos cativos que estavam presos desse reino, que é o mesmo que Paulo, em Colossenses 1:13, fala, que nós migramos do reino das trevas para o reino do seu amor, para o império das trevas, para o reino do seu amor. Então, precisamos entender isso com clareza, para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida produtiva. E aí eu concluo dizendo, veja, Jesus disse a mesma coisa que Deus disse a princípio a Abraão: agora vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, disse Jesus para o seu discípulo, que é a mesma
a orientação, a mesma ordem que Deus diz para Adão. Vocês precisam se multiplicar, crescer e povoar a terra. Se você quer saber mais sobre esse assunto, nós iremos estar falando sobre esse assunto. E não era inscrito no nosso canal, quer se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.